Fala, professores! Beleza? Olha, nesse vídeo a gente vai aprender o movimento da peça que é a maior peça de jogo de xadrez. É o nosso rei, ele é o dono do castelo. E quando eu vou ensinar o rei para as crianças, eu adoro ensinar o rei associando o nosso rei ao nosso pai e à nossa mãe. Então, o que acontece? Quando você for ensinar o rei, associa o pai e a mãe, filho, e fala assim, olha, quando você está na sua casa, o seu pai pode fazer isso, isso e isso? Pode. Por quê? Porque ele é o dono da casa. Sua mãe pode fazer isso, isso e isso? Pode, porque é o dono da casa. É bem interessante e isso vai ajudar a gente muito no movimento do rei. Tá? Por quê? Porque como o rei é o dono do castelo, eu até falo com amigos meus que perguntam, falam, não sei nada de xadrez. Eu falo assim, eu vou te ensinar de um jeito duas peças aqui que você não vai esquecer nunca mais. Uma delas é o rei. Como o rei é o dono do castelo, ele manda em tudo. Ou seja, se ele quiser ir para frente, ele vai. Se ele quiser ir para trás, ele vai. Se ele quiser ir para o lado, ele vai. Se quiser ir para o outro lado, ele vai. Se quiser ir na diagonal, também. Ele vai para onde ele quiser. Por quê? Porque ele é o dono do castelo. Ah, mas quantas casas o meu rei anda? Essa é uma questão muito interessante e que dá para a gente fazer uma brincadeira muito legal com os alunos na sala de aula, que eles adoram essa ideia e dão risada e a sua aula fica mais dinâmica e faz com que eles aprendam e não esqueçam nunca mais. Primeira coisa, foi ensinar o movimento do rei, começou a falar aí que o rei é o dono do castelo, anda para onde ele quiser, começa a procurar na sala de aula uma régua, por exemplo. Ah, achei uma régua na mesa do Joãozinho. Você vai, pega essa régua na mesa do Joãozinho e agora, gente, eu vou ensinar para vocês quantas casas o nosso rei anda. Deixa eu contar um segredinho para vocês. O nosso rei já disputou muitas batalhas na vida dele. Ele está muito cansado. Ele está com a barba branca. Ele não aguenta mais ir nas batalhas. Então, o que acontece? Hoje, o nosso rei só consegue andar um pouquinho. Por quê? Porque ele está cansado, já está velhinho. Então, ele usa a bengalinha dele e vai andando pelo tabuleiro. Se você fizer isso na sua sala de aula com uma régua fingindo que é a bengala dele, você vai fazer um sucesso tremendo na sua aula. A criançada vai adorar, vão dar risada e você pode falar aí como um velhinho assim, sabe? Uma coisa, oh, meus aluninhos, venham cá, isso, aquilo. Eles vão adorar e vai ser bem bacana isso. Mas como é que será que o rei captura? Você quer que a sua aula seja legal? Sabe como é que eu uso a minha? Eu pego aquela régua e falo assim, quando o rei chega perto de uma outra peça, criançada, ele pega e dá a bengalada na peça e captura a peça. Eles dão risada. É bem bacana. Traz a turma para dentro da sua aula, para dentro do personagem. E isso faz com que eles se encantem cada vez mais pelas peças de jogo de xadrez que já são lindas, né? Beleza? Vou levar para vocês aqui agora o tabuleiro de xadrez aqui no computador. Vocês vão poder ver a representação gráfica do rei e um joguinho que a gente pode jogar com o rei e uma regra muito importante do rei que eu vou falar aqui, ok? Temos aqui o rei branco na casinha E1, é onde ele começa. O rei branco ele fica na cor preta. E nós temos aqui o rei preto na casinha E8. O rei preto fica na cor branca. É a cor que ele começa. Mas no jogo de xadrez a gente já sabe, né? Você pode andar pelas casas brancas e pretas, diferentemente da dama, que é só numa cor, né? Aqui é preto e branco e joga no tabuleiro inteirinho. Ok? Vimos a posição inicial, vimos a representação do rei. Ele sempre tem essa cruz em cima aqui, importante. Na internet, nos livros, esse desenho é normalmente o que você vai ver do rei. Vamos agora ao movimento do rei. Lembra que eu falei que o rei anda para todos os lugares? Quando eu cliquei em cima desse rei, observem que apareceram várias bolinhas em volta do rei.
Ou seja, ele pode andar para todas essas casas em volta dele, para frente, para trás, para um lado, para o outro e na diagonal, porque é o dono do castelo, lembrou? Ficou fácil. Mas nós temos aqui também o rei preto. Agora vai uma regra muito importante no jogo de xadrez. Vou marcar aqui essas 3 casas, que são casas que o rei pode se movimentar. Tá? Opa! E vou marcar aqui 2 casas em vermelho. Por que eu marquei essas casas em vermelho? São casas que o rei não pode se movimentar. Existe uma regra no jogo de xadrez que ela diz que o rei nunca pode ir para uma casa ameaçada. Ou seja, esse peão ele está ameaçando essa casa. E esse peão está ameaçando essa casa. Como vocês viram na outra aula, o peão captura na diagonal. Então, se o rei viesse ou para essa casa aqui do lado dele, ou para essa casa aqui embaixo dele, ele estaria indo para uma casa que está ameaçada. Ele estaria colocando o seu próprio rei em perigo. E na regra do jogo de xadrez, uma das regras mais importantes do jogo de xadrez, ela fala que você nunca pode colocar o seu rei em perigo. Ok? Eu sei que vai ter uma criança que vai chegar uma aula para você e vai falar assim: tia, joguei xadrez com meu pai em casa e capturei o rei dele. Ok, nesse primeiro momento a gente vai ensinar para ele que não pode capturar o rei. Ele ainda não sabe, assim como muitos de vocês professores que estão aprendendo a jogar xadrez agora também não sabem como funciona um checkmate. Ele também não sabe, porque ele está aprendendo o movimento das peças. Mas você só vai falar para ele o seguinte: olha, quando você colocar o seu rei em perigo, ou o seu pai, ou o seu primo, ou o seu irmão colocar o rei em perigo, você vai voltar a jogada dele e ele vai fazer uma outra jogada, que isso é uma jogada proibida, ou uma jogada irregular, ou uma jogada ilegal. Pode usar a palavra que ele quiser, tá? Mas ele sempre vai voltar a jogada quando o rei dele ficar em perigo, porque ele próprio colocou o rei em perigo, ou porque o adversário colocou o rei dele em perigo e ele não viu e fez outra coisa. A gente vai voltar a jogada para ele consertar esse erro, ok? Por isso é muito importante nesse primeiro momento eles jogarem jogos adaptados. Então são jogos paradidáticos que eles vão melhorar o movimento das peças, mas ainda não vão trabalhar a ideia do checkmate. Para isso, a gente viu lá na outra aula a batalha de peões, e agora a nossa batalha de peões ela tem a figura do rei. A regra vai ser basicamente a mesma. Chegou com um peão do outro lado, ganha o jogo. Capturou todos os peões do adversário, ganha o jogo. Ou se, no caso, se ficar com algum peão sem se movimentar, ganha o jogo. Nesse caso, se o peão ficar sem se movimentar, a gente ainda tem um rei, né? Que pode capturar os peões. Muito importante que eles vão ver a importância do rei se movimentar nessa batalha aqui. Aquele que conseguir movimentar o rei, uma dica minha, tem uma grande chance de vencer o jogo. Mas ó, cuidado, hein? Não vai botar seu rei em perigo não, hein? Beleza? E aí, gente? Entenderam o movimento do rei? O rei é fácil, né? Foi bem tranquilo. Eu sei que foi bem tranquilo. É a peça mais fácil de andar no jogo de xadrez. Mais fácil de ensinar para os alunos também, tá? Grande abraço para vocês e até na próxima aula. Valeu!